Olá, o Trabalho Legal está no ar e na segunda edição de fevereiro vamos mostrar. Estudo realizado pelo Ministério Público do Trabalho aponta a reforma trabalhista proposta pelo governo federal inconstitucional. O verão está aí e nessa época vemos muitas crianças trabalhando como vendedores ambulantes, por exemplo. Vamos dizer não a esse tipo de prática. Você já ouviu falar na geração neném? São aquelas pessoas que nem estudam e nem trabalham. E ainda tem as que nem procuram emprego. O fator preocupante é que essa situação vem crescendo a cada ano no Brasil. Olá, seja muito bem-vindo. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, apresentou em Brasília um estudo que aponta que a reforma trabalhista proposta pelo governo federal contraria a Constituição. Na oportunidade, também foi assinada a Carta em Defesa dos Direitos Sociais. O estudo assinado por 12 procuradores do trabalho mostra que as alterações contrariam a Constituição Federal e as convenções internacionais firmadas pelo Brasil, geram insegurança jurídica, têm impacto negativo na geração de empregos e fragilizam o mercado interno. O documento reúne 4 notas técnicas em que são analisadas de forma detalhada as propostas contidas no projeto de lei 6.787 de 2016, projeto de lei do Senado 218 de 2016, projeto de lei da Câmara 30 de 2015 e projeto de lei 4.302-C de 1998. Ali são alguns projetos, só porque são inúmeros projetos que estão hoje tramitando no Congresso Nacional, vários sobre o mesmo tema. E é importante dizer que ali é uma visão técnica do Ministério Público do Trabalho, sob o ponto de vista da legislação e o ponto de vista da realidade que o Ministério Público do Trabalho vivencia no seu dia a dia. Então, nas 4 notas técnicas, a gente faz ponderações, por exemplo, com relação à terceirização, o que nós entendemos que pode ser melhorado no projeto, que nós entendemos que não pode ser de forma alguma sequer discutido. Como, por exemplo, a terceirização na atividade fim, que vai contra a própria essência do capitalismo. Se nós permitirmos a terceirização aberta, nós teremos empresa, o capital sem o trabalho. Só capital e serviço. Isso, claro, vai causar o quê? Vai causar só a precarização dos direitos dos trabalhadores. Destaque para a rejeição por completo de 2 desses projetos. O PLS 218, que permite a terceirização da atividade fim com a introdução do chamado contrato de trabalho intermitente. E o PL 6.787, que, entre outras propostas, impõe a prevalência do negociado sobre o legislado. Já o PLC 30 e o PL 4.302-C, o MPT sugere alteração na redação. Representantes de instituições, entidades sindicais puderam se posicionar em relação às propostas de mudanças da reforma trabalhista. Nós estamos numa situação bastante delicada. E nós, da CUT, temos uma posição fechada com relação à reforma trabalhista e à reforma previdenciária. Nós somos contra. Nós não podemos admitir reforma para retirar direitos ou para botar nas costas dos trabalhadores e das trabalhadoras a conta dos erros, enfim, do que aconteceu durante todo o período. Nós queremos pegar aquilo que eles estão dizendo que é atrasado, que é antiga, a CLT é antiga, precisa ser reformulada, precisa ser modernizada. Modernizar em que sentido? Modernizar para tirar os nossos direitos? Então, nós somos totalmente contra. Colocada a posição dos participantes, o MPT assinou, em conjunto com as entidades sindicais e associações, a Carta em Defesa dos Direitos Sociais, que destaca a necessidade de se fortalecer a atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho no combate às irregularidades trabalhistas. Essa carta prevê
que toda discussão seja interrompida para que haja uma prévia discussão. A Convenção 144 da OIT, ela prevê, foi ratificada pelo Brasil, ou seja, tem um caráter de norma supralegal no Brasil, a natureza de norma supralegal. Ela prevê que todas as propostas legislativas referentes ao direito do trabalho devem ser precedidas de uma discussão social. E não houve essa discussão social. Nós entendemos que essa discussão tem que ser prévia. Então, todas as entidades aqui, todas as centrais sindicais, entidades representativas dos magistrados do trabalho, dos advogados trabalhistas, dos procuradores, elas propõem que haja a imediata paralisação da tramitação dessas propostas, que haja essa prévia discussão. Em momento algum, as entidades que estiveram aqui presentes, que assinam esta carta, elas se negam a discutir. Ao contrário, elas querem participar da discussão. Todas as propostas afetam de sobremaneira o direito do trabalho. E nós entendemos que é imperiosa essa discussão com todos os integrantes da sociedade. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o desemprego no país ficou em quase 12% no trimestre de agosto a outubro do ano passado, o que equivale a 12 milhões de desempregados. Segundo o MPT, para superar a crise é preciso haver uma valorização dos direitos sociais. Por isso, na reunião também foi instituído o Fórum Interinstitucional de Defesa do Trabalho e da Previdência Social, com o objetivo de promover a articulação social em torno das propostas legislativas sobre a reforma trabalhista. E a instauração do fórum vai ser fundamental para que a gente possa aprofundar e ter uma efetiva participação nessas discussões que não houve até o momento. O MPT deixa claro que a instituição não admite retrocesso e nem prejuízo ao trabalhador. É o princípio do não retrocesso social. Esse é um princípio do direito do trabalho. É algo que vem antes das próprias normas. As normas têm que se basear nele. O mundo inteiro caminha para a modernização. E qual a modernização que nós queremos caminhar? É o que existe hoje em alguns países que são usados como mão de obra até escrava, como, por exemplo, a própria China, Bangladesh e outros, ou nós queremos caminhar no caminho oposto, onde há uma melhor distribuição de renda, onde há um ganho maior dos trabalhadores e todos têm maior acesso aos produtos. O que cria emprego é o aumento da demanda pelos produtos. Não é a baixa dos salários, não é a retirada de direitos trabalhistas. E você vai ver depois do intervalo. O MPT tem como prioridade erradicar o trabalho infantil. Por isso, na próxima reportagem, vamos chamar a atenção para dizer não a esse tipo de prática. Não saia daí, voltamos já. O verão é uma das estações do ano em que mais vemos crianças nas ruas vendendo produtos, não é mesmo? Esses casos são comuns nessa época do ano, quando adultos buscam renda extra utilizando mão de obra infanto-juvenil. Expõe os pequenos trabalhadores à criminalidade, exploração sexual e tráfico de drogas. Vamos dizer não a essa prática. Festas de final de ano, férias, carnaval, é tempo de alegria e diversão. Muitos aproveitam a data para descansar. Enquanto alguns descansam, outros trabalham na tentativa de faturar com os dias de folga. É aí que mora o perigo. Muitas famílias, por necessidade, colocam as suas crianças para trabalharem nas ruas. Você aí, já comprou de alguma criança na rua? Já comprei várias vezes. Eu acho que as crianças deviam estar realmente era na escola e não vendendo esse tipo de produto. Nunca comprei. Nunca comprou? Porque eu achei errado, né? Porque como é que se diz? Tô alimentando, né, a pessoa para sair vendendo na rua. Não tem idade para isso ainda, né? Vem da família. Então, se a criança está trabalhando, às vezes ela foi abandonada pelos pais, foi incentivada por alguma pessoa para poder uma forma de sobreviver, né?
trabalho infantil é toda forma de trabalho feito por crianças e adolescentes menores de 18 anos. O trabalho infantil é proibido por lei, principalmente quando sujeitam a criança ou o adolescente a situações precárias de trabalho, sendo considerado crime com pena de prisão ou multas altas. A exploração do trabalho infantil é comum em países menos desenvolvidos, como no caso do Brasil. Muitos acham que essa prática pode ser justificada como forma de incremento na renda familiar. Mas o que muita gente não percebe é que as consequências do trabalho infantil são muito nocivas. Ele prejudica o aprendizado, expõe a criança a situações de violência, inclusive a sexual, e incentiva a perpetuação da pobreza, pois quem estuda pouco tem menos oportunidades profissionais. Nossa equipe foi até a rodoviária em Brasília, Distrito Federal, e flagrou várias crianças vendendo algum tipo de produto. Fomos abordados por esse menino de 13 anos que nos ofereceu algo para comprar. Aproveitamos a oportunidade para perguntar o motivo dele trabalhar com tão pouca idade. Logo no início da conversa, o pai do garoto chegou e respondeu por ele. Não quis gravar a entrevista, mas nos contou que o filho trabalha como vendedor para ajudar nas contas de casa. Disse também que sabe que está errado, mas precisa dessa força em casa. E completou contando que na época das férias e festas, as pessoas consomem mais e assim eles faturam mais também. Está errado mesmo. O artigo 7º da Constituição descreve os direitos e deveres do trabalhador, conforme os parágrafos 33 e 34 do texto. No Réveillon, no Carnaval, nos grandes festejos no Brasil, nós temos muitas datas comemorativas, é comum nós assistirmos, muitas vezes as crianças vendendo balas, vendendo din-din, refrigerantes, e muitas vezes a população consome esses produtos achando que estão ali as pessoas ajudando, quando na verdade o que elas estão fazendo é estimulando a prática do trabalho antes da idade constitucionalmente permitida. O aumento do número de crianças e adolescentes trabalhando na época do verão é uma forte tendência, principalmente no litoral do país. A ausência da escola no período de férias se soma à demanda e exploração de trabalho. O artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, prevê expressamente a proibição antes dos 16 anos do trabalho infantil. Então, é o direito constitucional ao não trabalho. A nossa Constituição Federal diz expressamente que antes dos 16 anos é proibido trabalhar e entre 16 e 18 anos é possível o trabalho desde que seja de uma forma protegida, proibindo o trabalho noturno, o trabalho perigoso e o trabalho insalubre. Então, é considerado trabalho infantil qualquer trabalho que é realizado antes dessa faixa de 16 anos. De acordo com os dados da Organização Internacional do Trabalho, OIT, as férias podem ser, sim, um agravante para o trabalho infantil. O maior tempo na escola ajuda a evitar o envolvimento de crianças e adolescentes com o trabalho. É por isso que o Ministério Público do Trabalho reforça a necessidade de dizer não ao trabalho infantil, seja em qualquer época do ano. Os pais que se utilizam de seus filhos no trabalho, eles podem até vir a perder o pátrio poder. Isso, de fato, é uma consequência, que é legal. O Conselho Tutelar, muitas vezes, verificando que aquela família utiliza as crianças para aumentar a renda da família, primeiro ele conscientiza aquela família que aquilo é proibido, porque muitas vezes a família não tem essa noção. Ela vincula o trabalho a fatores positivos e etc., e então ela estimula aquilo sem saber que há uma proibição constitucional para o trabalho. O recado que eu deixo é o seguinte: é a escola que proporciona a cidadania. Só a escola confere dignidade. Então, os pais têm que envidar esforços, solicitar políticas públicas de geração de renda, geração de emprego para eles, adultos, trabalharem, para que as crianças possam fazer o seu papel. Cada um fazendo o seu papel. E você vai ver no próximo bloco. Geração nem. Adultos que nem estudam e nem trabalham. E muitas vezes nem procuram emprego. Fique ligado, voltamos já. A jornada de trabalho imposta ao trabalhador de forma móvel e variável é considerada ilegal.
O motivo é que o trabalhador é contratado por salário-hora, chamado para trabalhar em horários de conveniência do empregador em períodos diferentes e recebendo somente pelas horas trabalhadas. Assim é a jornada móvel ou intermitente, uma medida irregular que tem sido adotada por várias empresas para tentar burlar a consolidação das leis do trabalho. Você já ouviu falar em jornada intermitente ou jornada móvel variável? Muitas empresas fazem esse tipo de contrato no acordo de trabalho. Prática abusiva por tornar a condição nessa atividade prejudicial ao trabalhador. Bom, a ideia dessa jornada intermitente é estabelecer um contrato em que o trabalhador vai se colocar à disposição do empregador sem saber quantas horas de trabalho vai trabalhar. O que internacionalmente se chama contrato de 0 hora. Então, o trabalhador é contratado, mas ele não sabe que horas vai trabalhar e quantas horas vai trabalhar. E também não sabe quanto vai ganhar. O Ministério Público do Trabalho vem combatendo de forma relevante a prática da jornada móvel variável. O empregado que trabalha nessa condição não pode programar a sua vida social, familiar e profissional por não ter certeza do seu horário de trabalho e a sua exata remuneração mensal. Para o Ministério Público do Trabalho, a duração da jornada de trabalho é uma questão de ordem pública e não pode ser acordada entre empregado e empregador, nem por norma coletiva, sob pena de violação legal. Em Brasília, procuradores do trabalho se reuniram com representantes sindicais para definir diretrizes sobre o Fórum Internacional, o Direito Universal à Jornada e Salário Dignos. Então, a ideia é trazer para o país algumas das autoridades que já entenderam que a jornada é móvel variável, que já sabem o tanto que ela é nociva para os trabalhadores e mostrar isso para as autoridades brasileiras, que o Brasil, nesse caso, ele não tem que estar importando modelo. O Brasil tem que estar exportando um modelo que hoje, no nosso país, é muito mais avançado do que em alguns países. Agora, temos que lembrar também que diversos países não utilizam a jornada móvel. Sempre se fala de determinadas situações, mas os países mais evoluídos do mundo não utilizam a jornada móvel. E como o Ministério Público do Trabalho é sempre preocupado com as condições dadas ao trabalhador, aí vai o recado para as pessoas e empresas que acham que a jornada móvel variável é algo vantajoso. É importante que os trabalhadores estejam atentos a essas mudanças legislativas, porque está se vendendo com uma ideia boa de flexibilizar a jornada de trabalho, mas o ideal é que o trabalhador tenha uma jornada de trabalho fixa e que ele saiba quanto tempo vai trabalhar e quanto ele vai ser remunerado por esse trabalho. Isso é garantia de um contrato estável e digno para o trabalhador. A geração de jovens que nem estudam e nem trabalham, chamada de NEM, cresceu nos últimos anos no Brasil. Segundo a síntese de indicadores sociais de 2016 do IBGE, os jovens NEM representam quase 1/4 do total de jovens brasileiros em 2015. Nem estudam, nem trabalham. Essa é a geração de jovens conhecida como NEM. O grupo vem crescendo ao longo dos últimos anos e já representa quase 1/4 do total de jovens no Brasil. De acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2014, eles representavam 20% das pessoas entre 15 e 29 anos. Em 2015, o percentual aumentou para 22,5%. O avanço foi ainda maior em relação a 2005, quando a proporção era de 19,7%. A pesquisa ainda revela que a geração NEM é formada principalmente por mulheres. O percentual de homens que não estudam nem trabalham é de 15,4%. Já o de mulheres é quase o dobro, 29,8%. Segundo o IBGE, o motivo para tanta diferença é o fato de muitas jovens saírem do mercado de trabalho para cuidar da casa e dos filhos. Ao analisar a relação dos jovens NEM com os afazeres domésticos, observa-se que quase metade dos homens, 47,4%, afirma que cuida das tarefas do lar, enquanto a grande maioria das mulheres, 91,6%, é responsável pelos afazeres da casa.
É o caso de Verônica, de 31 anos. Casada, mãe de 2 filhos, decidiu parar de trabalhar para cuidar dos pequenos Miguel, de 3 anos, e Pedro, de 1 aninho. No meu último emprego, eu tinha um salário que até compensava. Só que existe uma coisa que as pessoas não pensam, que você pode até ganhar bem, só que você vai ter muitas despesas. Enquanto eu estou em casa, eu posso não estar ganhando, mas eu estou deixando de gastar. Eu deixo de gastar com uma creche mais cara, porque se é para eu colocar alguém no meu lugar para cuidar dos meus filhos, eu vou querer sempre o melhor. E o melhor, ele é mais caro. Então, eu estou abrindo mão de ganhar mais, mas, por outro lado, eu também estou deixando de gastar muito mais. O fator decisivo para entrar no grupo dos neném foram as contas no fim do mês. As coisas, para mim, elas precisam fazer sentido. Então, eu vi que não fazia sentido algum eu trabalhar fora para receber um salário e aí eu ter que fracionar esse salário entre pagar a creche, pagar alimentação fora de casa, que é extremamente mais cara, pagar uma babá, talvez, gastar mais com roupa, terceirizar uma série de serviços que eu, como mãe, faço melhor do que os terceiros, Essa é a minha visão. Para o Ministério Público do Trabalho, o problema é ainda maior. Existem outras situações que explicam o afastamento das mulheres do mercado de trabalho. Um mercado de trabalho sexista ainda no Brasil. Estamos num momento de crise, As pesquisas internacionais indicam que em momentos de crise as empresas vão fazer o quê? Vão conter gastos. E a mão de obra feminina ainda é tida pelo empregador como gasto, como despesa, em que vai se pagar um salário igual ao homem, mas a mulher tem alguns benefícios constitucionais, como uma licença maternidade, a estabilidade pós-parto, os períodos de amamentação, os períodos de falta para consulta pré-natal. A mulher acaba ainda faltando ao trabalho para consultas do filho, para cuidar de um parente doente, porque assim ainda é a nossa sociedade com relação às responsabilidades femininas. Dentro da geração neném, há também o grupo chamado Nem, que além de não trabalhar e não estudar, não procura emprego, ou seja, os inativos. Eles correspondem a 14,4% dos jovens entre 15 e 29 anos. Os que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho representam 8,1%. A nossa geração jovem de hoje, tem uma característica muito importante que é o imediatismo. Então, às vezes, não ter essa recompensa rápida também acaba desmotivando eles para buscarem esses esforços e buscar ir trabalhar e crescer aos poucos, Eles querem a resposta mais rápida hoje. A faixa etária de 18 a 24 anos tem a maior incidência de jovens da geração neném, 27,4%, seguida do grupo de 25 a 29 anos, com 24,1%. Ou seja, são jovens que deveriam ter concluído o ensino médio e poderiam estar na faculdade ou em um curso profissionalizante. O que, de acordo com os pesquisadores, sinaliza que a dificuldade de acesso e permanência no ensino superior e técnico está relacionada à dificuldade de colocação no mercado. Vale destacar que a média de anos de estudo dos jovens que não estudam nem trabalham é de 8,9 anos, menor do que a dos jovens que só estudam, 9 anos, dos que só trabalham, 10 anos, e da média dos que estudam e trabalham, 10,6 anos. Dados que preocupam. Isso é um problema, porque sem um registro em carteira de trabalho, sem um currículo com experiência, no mercado de trabalho competitivo, numa época de crise em que as empresas selecionam, porque nós temos um exército de pessoas desempregadas, Então, em tempos de crise, uma vaga de trabalho, que seria disputada, digamos, por 2, 3 pessoas, é disputada por 100. Então, a empresa consegue não só baixar os salários, como selecionar melhores currículos, pessoas mais experientes. Nós temos profissionais de nível superior aceitando vagas para funções de ensino médio. Para uma geração que não tem independência, que não busca qualificação e não se insere o quanto antes no mercado de trabalho, isso é prejuízo para a vida inteira.
E você é o nosso convidado mais que especial para participar do Trabalho Legal. Envie uma sugestão de reportagem. O nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. As informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso portal www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Nos encontramos na semana que vem.